Vamos fazer um teste rápido de idade. Se você sabe o que é esse pedaço quadrado de plástico, deve ter usado um computador nos anos 90. Bingo! É um disquete, o antigo ancestral da nuvem e das unidades flash. O primeiro disquete foi inventado pela IBM na década de 1960 e podia armazenar até 360 kilobytes de dados. Ele recebeu o apelido de disquete porque o disquete original era embalado em um envelope de plástico flexível. Logo, ele foi substituído por um estojo mais rígido que ainda comporta os disquetes padrão de 9 centímetros. Uma vez que você o colocasse dentro da unidade do computador, ele usaria uma cabeça de leitura e gravação para codificar magneticamente os dados na superfície do disco, na forma de pequenos pontos magnéticos. Esses pontos representavam o código binário, a linguagem dos computadores. Quando você quisesse acessar seus dados, o cabeçote de leitura e gravação examinaria a superfície do disco e traduziria esses pontos magnéticos de volta para seus arquivos. Embora sua capacidade máxima seja inferior a 3 MB, o disquete ainda está em uso atualmente. Ele não representa apenas o ícone salvar no seu laptop. A tecnologia de disquete ainda é usada em alguns aviões. Por exemplo, existe um Boeing 747-400 para armazenar e transferir dados. O software usado nesses locais é bastante antigo e incompatível com os dispositivos de armazenamento modernos. Portanto, não há outra solução a não ser confiar nos disquetes. Alguns setores, como o de bordados, precisam fazer o mesmo, porque suas máquinas também vivem no passado. É por isso que você ainda pode encontrar serviços que compram disquetes indesejados e os vendem depois de limpá-los. Um disquete tem muito em comum com uma fita cassete. Ambos têm uma base plástica fina, podem gravar informações instantaneamente, podem ser usados várias vezes e são baratos. Essa é a razão pela qual a fita cassete ainda é muito usada atualmente. Em 2016, a revista Rolling Stone publicou uma entrevista com o proprietário da National Audio Company, um fabricante de fitas cassete que vendia cerca de 100 mil fitas por dia. Eles estavam recebendo pedidos de todos os tipos de artistas e estilos musicais. Era possível até mesmo obter um álbum do Justin Bieber em fita cassete. Além do preço baixo, essa vibração retrô e descolada deve ser o motivo de sua popularidade. Os pagers foram uma invenção de meados do século XX que se tornou útil para os médicos da região da cidade de Nova York. Eles pagavam $12 por mês pelo serviço e recebiam mensagens a uma distância de 25 milhas da única torre transmissora. O pequeno mensageiro tornou-se incrivelmente popular nos anos 80 e 90. E caso você não tenha percebido o som do bip, ele ainda está aqui, usado por paramédicos, médicos e equipes de salva-vidas. Os pagers podem durar uma eternidade com uma única carga, em comparação com os problemas de bateria dos smartphones que nós conhecemos muito bem. Além disso, esses aparelhos aguentam uma surra, o que os torna perfeitos para quem trabalha em ambientes difíceis. Eles também são muito mais fáceis de usar em comparação com os sofisticados smartphones, o que é uma vantagem para as pessoas mais velhas. E em vez de depender de torres de celular, pagers usam os bons e velhos sinais de rádio FM para enviar mensagens. Isso os torna super confiáveis, especialmente em zonas fora de rede Wi-Fi ou telefônica, como no campo ou na natureza. Isso é útil para observadores de pássaros no Reino Unido, que dependem dos pagers para receber atualizações instantâneas sobre pássaros raros. Talvez o aparelho mais antigo do mundo, o ábaco, ainda esteja em uso atualmente. Parece que a primeira versão dele data de 2400 a.C. Os babilônios usavam uma pedra plana coberta com areia ou poeira. Eles desenharam palavras e letras na areia e, mais tarde, acrescentaram números e pedrinhas para ajudar na matemática. Ao longo dos séculos, culturas de todo o mundo desenvolveram sua própria versão desse dispositivo, do Egito e da Grécia à Índia, ao Japão e à América. E no século XXI, milhões de pessoas dessas e de outras culturas ainda usam o ábaco. Uma das principais razões para isso é que o ábaco não depende de eletricidade e é super barato em comparação com os aparelhos modernos. É uma ótima ferramenta para ensinar matemática à geração mais jovem porque é muito intuitivo. Você não precisa memorizar infinitas tabelas de multiplicação, está tudo ali na sua frente. Em alguns casos, um ábaco pode realmente superar uma calculadora. Você pode digitar os números nesse aparelho antigo mais rapidamente do que em uma calculadora, mas ele ainda é mais lento para a matemática mais difícil, como divisão ou cálculo de cubos.
No século XIX, o escocês Alexander Bain decidiu encontrar uma maneira de enviar não apenas sinais, mas também imagens pelos fios. Ele era um relojoeiro, portanto, era bom com mecanismos e criou algo conhecido como telégrafo químico. Ele usou os sinais elétricos que os operadores de telégrafo já estavam enviando. Esses sinais viajavam por um tipo especial de papel embebido em um produto químico. Quando os sinais atingiam o papel, o produto químico evaporava, deixando para trás as marcas do código Morse. E foi assim que Bain inventou o avô do moderno aparelho de fax, antes mesmo do telefone. O descendente dessa tecnologia ainda está em uso na maioria dos hospitais americanos. Eles já têm registros digitais, é claro, mas não os compartilham com outras instituições em um enorme banco de dados digital. Portanto, sempre que precisam enviar os dados de um paciente, eles o fazem da maneira antiga. Eles imprimem, por exemplo, um ultrassom e o enviam usando um aparelho de fax. Isso também funciona para diferentes departamentos em um mesmo hospital. Como muitos membros mais jovens da equipe nem sequer viram um aparelho de fax na vida real, o processo nem sempre ocorre de forma natural. Antes de lançarmos qualquer coisa no espaço, ela passa por uma série de testes para garantir que possa suportar a radiação cósmica lá em cima. Mas a maioria das coisas de alta tecnologia que estão flutuando entre as estrelas nesse momento foi desenvolvida há mais de uma década. Todos esses satélites e dispositivos espaciais geralmente estão atrasados em relação à tecnologia de consumo mais recente em um bom período de tempo. Seu smartphone provavelmente é mais moderno do que o Curiosity Rover que está explorando Marte. Ele é executado em um processador, o que é muito parecido com o dos iMacs do final dos anos 90. O motivo disso é que os equipamentos espaciais precisam ser super confiáveis e por isso eles usam componentes testados e aprovados. Você sente arrepios de nostalgia quando ouve o som do seu computador se conectando à internet por meio de uma linha telefônica? Se não tem ideia do que estou falando, saiba que essa é uma conexão discada usando um modem, que é como uma ponte entre o computador e a linha telefônica. Quando você queria navegar na web, seu computador discava um número especial fornecido pelo provedor de serviços de internet. A conexão era muito mais lenta do que a que estamos acostumados hoje e emitia um som estridente durante todo o percurso. Milhões de pessoas só nos Estados Unidos ainda usam essa tecnologia para acessar a web. Elas precisam fazer isso porque em muitas áreas rurais simplesmente não há outra opção. Um daqueles computadores que ocupam toda a sala dos livros de história ainda está trabalhando duro nos escritórios da empresa de filtragem de água Sparkle Filters, no Texas. É um IBM de 1948, sem memória, e usa cartões perfurados para fazer cálculos. Ele pode ler cartões perfurados a uma velocidade entre 80 e 150 cartões por minuto. Ele também precisa que os programas sejam fisicamente conectados às suas placas de conexão. Depois de concluir cada tarefa, você tem que desligar o programa. Para o software, o computador conta com um programa chamado MOCAS, que existe desde 1958 e rastreia contratos e pagamentos. Com o passar dos anos, o MOCAS recebeu algumas melhorias, como acesso à tela verde, que você pode ter visto em bancos ou companhias aéreas. Eles também acrescentaram outros elementos, inclusive novas interfaces, para manter o programa em execução por mais tempo do que se poderia imaginar. O computador de primeira geração ainda lida com cerca de 1,3 trilhões de dólares em transações em 340 mil contratos. Eles pensaram em substituí-lo, mas o custo seria muito alto.